Olá, vamos iniciar então a terceira aula sobre habilidades de comunicação em saúde, focado na relação médico-paciente. Como anunciado na segunda aula, nessa terceira eu vou trabalhar alguns conceitos importantes da psicologia médica, que são a transferência e a contratransferência, muitas vezes abordadas na semiologia da medicina como perfis, perfil do médico, perfil do paciente, e que eu trabalho de uma maneira lúdica e denomino de uma maneira lúdica como as máscaras médicas e as máscaras dos pacientes. Retomando um pouco a grande importância dessa conversa, e inicio com uma provocação que diz o seguinte: existe um movimento ao longo das décadas de uma tentativa, gosto de brincar que eu acho que é uma tentativa, de tecnologização da relação médico e paciente, né? Que é fundamentada por alguns princípios de que o médico não deve se envolver, o médico não deve influenciar, não deve se deixar levar, quem vê de fora vê melhor. E nessa tecnologização se coloca o distanciamento como uma ferramenta de eficácia clínica. Só que, do ponto de vista do trabalho que eu venho realizando, da comunicação em saúde, o distanciamento ele é uma ilusão. Ele é também uma máscara, né? Eu defender um lugar de distanciamento, ainda que esteja sendo tocada emocionalmente pela história de vida do meu paciente, ainda que eu esteja irritada com uma repetição, né, ou com uma não adesão ao tratamento, e eu assumir uma máscara de neutralidade, não é profissionalismo. Esse é um questionamento que eu faço. E acho que o conceito de transferência e contratransferência que a gente toma emprestado aí da corrente da psicologia, especificamente da própria psicanálise, que é ela que traz à tona essa compreensão desse mecanismo, para mim é muito claro que, ainda que a gente esteja se esforçando ao ponto de a gente ser capaz, às vezes, de mentir a nós mesmos como profissionais que não nos importamos, não há como você não estar em relação. Como eu disse na aula anterior, a comunicação ela é relacional, ela é interacional. Então eu respondo à medida da resposta do outro. O meu convite para essa primeira aula é abrirmos um espaço interior para pensar que não há neutralidade na clínica. E que a chave da clínica é a autoconsciência, é a autopercepção. É você ser capaz, enquanto profissional, de, como primeiro passo, identificar como é que te mobiliza internamente aquela interação com o paciente. Identificar ao ponto de você ser capaz de decidir agir ou não de acordo com o seu estado emocional provocado por aquele encontro. Porque quando a gente age racionalmente, num pseudo distanciamento da emoção, as chances de ruídos comunicacionais são muito maiores. A autopercepção, ela deve vir antes da percepção do paciente. Antes de você identificar o estado emocional do paciente, você precisa identificar o seu estado emocional. E o seu estado emocional enquanto profissional, cuidador, ele pode dizer muito do estado emocional do paciente. Por exemplo, eu sinto uma ansiedade e no momento em que eu identifico essa ansiedade durante o atendimento, que pode vir, nossa, eu tô me sentindo muito cobrada para dar uma resposta efetiva e rápida. A partir do momento em que eu sinto e reconheço isso em mim e pergunto ao paciente algo que me ajude a saber qual está sendo o nível de expectativa desse paciente, isso me ajuda a manejar a minha ansiedade e a do outro, caso ela esteja ou revelada ou escondida.
Isso evita, por exemplo, com que impulsivamente um profissional de saúde, diante de uma cobrança do paciente, se defenda, dizendo: eu sou o médico, eu sou a médica aqui, eu sei o que eu faço, eu me formei aonde, eu fiz tal de especialização, eu sou o melhor na área, eu tenho certeza, se você duvida, busca outro profissional. Essas reações, ser reativo, vem desse lugar de não consciência do estado emocional do profissional. Então, o convite não é se envolva, né? Ao contrário de não se envolva, não é se envolva. Ao contrário de não influencie, não é influencie. É outra proposta, não o contrário. A proposta é: envolva-se consigo mesmo enquanto profissional. Seja capaz de separar o que é seu do que é do outro. Seja capaz de se abrir ao outro de tal forma que, inclusive em momentos de tensão, onde vêm acusações, julgamentos, você seja capaz de perceber o lugar do julgamento a partir do outro e não seu. Diminua as ofensas, diminui a autocobrança. Quando o paciente te cobra, ele está dizendo que ele está inseguro. Então você não vai entrar pelo jogo da cobrança, você vai entrar pelo jogo de quais são as dúvidas que aquele paciente ainda tem. Quais são os medos, o que precisa ser transformado, no modo como você informa ou na quantidade de informação que você dá, novos exames. Essa aula, ela está focada justamente nesse convite, que é essa pergunta permanente, desafiadora, interna, que diz: o que eu estou sentindo, como eu atuo a partir do que eu sinto e se há algo na minha conduta profissional que pode ser diferente.